Capítulo 30. O desenvolvimento complementar da condução de vozes. Tendo agora, em escrita de partes estrita, aprendido a arte melodicamente de deixar redondas e perfeitas as vozes, nós podemos retornar às formas harmônicas mais livres. Todas as possíveis combinações de acordes estão de novo à nossa disposição, desde que a elegância e fluidez do movimento não seja prejudicada, e o desejo desordenado de certos efeitos de acordes não seja preponderante. A escrita estrita é realmente nada mais do que uma excelente escola. Não há, no final das contas, necessidade de nos confinar aos seus limites extremamente estreitos, quando tantas outras combinações harmônicas interessantes clamam ser utilizadas. Nos nossos exercícios restantes, nós então completamente restabeleceremos todas as formas harmônicas antigas, tomando cuidado, no entanto, para não violar os princípios de uma condução de vozes melodiosa. Simplicidade e naturalidade deverão sempre ser os nossos objetivos. Complicações ousadas, longínquas, deverão invariavelmente ser evitadas. Certamente, o estudante deverá agora ser competente a fim de distinguir entre harmonias que sem reservas podem ser empregadas e aquelas cujo uso é limitado a certas condições, sendo justificadas apenas pelo propósito distinto do compositor, pela ideia na qual é baseada a sua composição. Por uma questão de recapitulação, nós enumeramos aqui os acordes que constituem um material essencial da harmonia. 1. Todas as tríades consonantes juntamente com as suas inversões. 2. O acorde de sétima dominante e o acorde de sétima diminuta, juntamente com suas inversões, assim como o acorde de sexta da tríade diminuta. 3. Os acordes de sequência, cujo uso é, de fato, de algum modo limitado, dos quais o no segundo grau é o mais utilizado. Todos os outros acordes são supérfluos, as suas ocorrências devendo de toda forma não ser muito frequentes, em cada caso sendo justificadas por um propósito distinto. No que tange à notação melódica, nós devemos enfatizar que a suspensão é a primeira em importância. Servindo como ela serve para animar o ritmo, ela apresenta ao mesmo tempo um excelente meio de conexão de acordes. Suspensões, ademais, incutem à harmonia um caráter refinado, nobre, e fornecem, através das suas dissonâncias, o elemento da variedade. Elas são empregadas para maior benefício em andamentos lentos, andante, adágio, largo, uma vez que uma apreciação adequada da sua beleza demanda que o ouvido esteja claramente ciente da preparação e da resolução. Em andamentos rápidos, suspensões são mais apropriadas no final, onde a harmonia torna-se mais composta. Aqui, elas ocupam não apenas uma parte do compasso, mas o compasso inteiro, ou até mesmo diversos compassos de uma só vez. Notas de passagem e cambiantes, enquanto não contribuindo com nada realmente novo aos acordes, são todavia de grande valia de um ponto de vista melódico e rítmico. Parágrafo 129. Saltos, que são proibidos em escrita estrita, são permissíveis na forma mais livre. De todos os saltos dentro de uma oitava, apenas o de sétima não é melódico. Saltos de intervalos aumentados devem, conforme aprendemos, sempre ser substituídos pelas suas inversões, intervalos diminutos. Progressões cromáticas podem ocorrer, mas não muito frequentemente. Parágrafo 130. Em escrita a três vozes, a tríade diminuta e a sua segunda inversão poderão ser aplicadas. O trítonos ou sua inversão podem ocorrer em tempo acentuado em escrita duas vozes, mas apenas se for seguido pela tônica com a terça. A sensível é conduzida para cima até a tônica, enquanto o quarto grau realiza um avanço de segunda para baixo. Para o músico moderno, o trítonos não tem a força de uma dissonância áspera, já que ela partilha da natureza do acorde de sétima dominante. De maneira similar, nós toleramos, em escrita duas vozes, a sétima menor e a sua inversão, desde que uma resolução adequada seja efetuada.
No geral, todas estas dissonâncias, pertencendo ao domínio dos acordes de sétima dominante e sétima diminuta, são muito utilizados. A resolução na tônica, no entanto, deve invariavelmente segui-los, seja diretamente ou pela intervenção de um ou mais intervalos formando parte do acorde dissonante. Parágrafo 131. O cantus firmus nem sempre precisa ser feito de semínimas. As seguintes melodias deverão ser utilizadas como cantus firmus em exercícios a 4, 5 e 6 vozes. Exercícios especiais a 2 e 3 vozes não são necessários. Estas formas frequentemente ocorrem quando mais vozes são utilizadas durante uma pausa de várias das vozes. Parágrafo 132. Para harmonizar uma voz carregada de toda sorte de ornamentações melódicas, é necessário considerar cuidadosamente qual é a harmonia adequada subjacente a cada uma das curvas da melodia. O acompanhamento harmônico de uma voz tão complexa em estrutura deve ser caracterizado por tranquilidade rítmica, para que, por meio de contraste, a melodia seja melhor disposta. Aqui, um ponto de órgão pode ser empregado, as outras vozes assumindo as semicolcheias do baixo. Parágrafo 133. Até o momento, nós construímos os nossos exercícios dentro do limite da voz humana, ou seja, empregamos o estilo vocal, que é o meio mais seguro de dominar a condução de vozes, a base da técnica da composição. O estilo instrumental é naturalmente muito mais livre do que o vocal, uma vez que ele deve regular não meramente algumas vozes distintas, mas grandes massas harmônicas, composições para orquestra, pianoforte e música de câmara, que apenas por vezes dão espaço a combinações menores de tons com menos vozes. A música instrumental exibe tal variedade infinita de formas harmônicas que um arranjo sistemático destas seria impossível. Uma análise cuidadosa de composições padrão, como, por exemplo, as sonatas de Beethoven, é o método mais seguro para se ter uma compreensão perfeita da dificuldade deste assunto. Por esta razão, o aluno deverá consagrar o quanto tempo for possível para o estudo o mais minucioso e consciencioso das melhores obras instrumentais. Uma compreensão perfeita destas obras é, no entanto, impossível sem um conhecimento da figuração harmônica, o assunto do próximo capítulo.